Olá pessoal, tudo bem? A gente volta aqui, né, para chegar no nosso terceiro capítulo de Física, onde a gente aprofunda um pouco mais nos movimentos. Hoje a gente vai aprender sobre movimento uniforme. É o movimento mais simples, né, que existe na física. O que te remete para você? O que é uma coisa uniforme? Não remete a único? Forma única. O que é uma forma única? É um movimento que não muda, é um movimento constante, tá certo? Olha só esse satélite aqui. O que acontece com ele? Ele está orbitando a Terra a uma velocidade de 27.700 km por hora. O que é isso, professor? É muita coisa, não é? Sim. Cada hora que passa, né? A cada hora que passa, esse satélite percorre 27.700 quilômetros. É muita coisa, né? Você pensar que a Terra tem 40 mil quilômetros de diâmetro para dar uma volta nela, né? Imagina que a cada 2 horas esse negócio daria uma volta ao redor da Terra, né? Se tivesse na superfície, tá? Agora, como ele está mais longe, fica diferente. A gente vai ver isso um dia mais adiante. O fato é que a velocidade dele não muda. É sempre essa, orbitando a Terra, tá certo? Esse pessoal no trem, o que acontece? No trem, não sei se vocês já viram, né? A maior parte do tempo no trem, o trem está com a mesma velocidade, levando os passageiros de um lugar para outro. Tanto que ninguém fica chacoalhando para lá nem para cá, certo? Enquanto o trem anda. Porque a velocidade é mantida o quê? Constante. Uma escada rolante também, não sei se vocês já viram, as pessoas sempre sobem com a mesma velocidade. A velocidade não muda. Essa, pessoal, é a característica do movimento uniforme. A velocidade é sempre constante. Aqui tem um errinho no livro de vocês, tá? Então, ó, por exemplo, imagina que a você dirige, né, numa estrada a 80 km por hora. Significa que a cada hora que passa, você percorre o quê? 80 km. Se essa velocidade não muda, se você está com o carro sempre na mesma velocidade, pensa que está num piloto automático, né? E o carro sempre vai manter 80 km por hora, significa que em 1 hora ele percorre 80 km. Em 2 horas vai percorrer o quê? 160 km. Em 3 horas vai percorrer o quê? 3 vezes 8, 24, 240 km. Por quê? A velocidade está constante. Então é linear. A cada hora ele vai deixar 80 km para trás, tá bom? Isso, pessoal, é movimento uniforme. Quando que ocorre movimento uniforme? Num carro, o que acontece se manter a velocidade no carro? Você não acelera mais, nem freia, certo? Você mantém o acelerador ali só para manter a velocidade do carro, tá certo? Se você quiser perceber isso de forma melhor ainda, significa não há solavancos. Você está com uma certa velocidade, se o carro aumenta a velocidade, você se sente puxado para trás, certo? Você sente seu corpo indo para trás. Se ele freia, você sente seu corpo indo para frente. Então, nesses instantes aí, o movimento não é uniforme. Então, pensa assim, se você chacoalhou, o movimento deixou de ser uniforme, tá certo? Se você fica confortável, parado, movimento uniforme, tá bom? Então, vamos chegar lá. Então, ó, esse carro aqui, ó, olha só, quando passou, né? Passou 0 horas, né? O carro estava em 10 quilômetros, certo? Depois de 1 hora, ele estava em 70 quilômetros. Quanto que ele andou daqui para cá? 60, certo? Passou 2 horas, ou seja, 1 hora a mais, né? 1 hora a mais, ele está em quanto? 130. De 60 para 130 passou quanto? Quantos quilômetros? 70 menos 130, quanto? 60. Passou mais 1 hora, né? A gente está na hora 3. Passou para 190, era 130, foi para 190, significa que variou quanto? 60. Ou seja, a cada intervalo de 1 hora que está passando, ele está andando 60 km. Então, qual que é a velocidade? 60 km por hora, não precisa nem fazer conta, pessoal. A cada hora que passa, ele deixa para trás 60 km. Então, é o quê? 60 km por hora. Muito intuitivo, certo? Depois você faça esse exercício aqui para a gente, hein? Tá bom? Vamos continuando aqui. Agora a gente vai para a parte mais importante que caracteriza esse tipo de movimento. São as funções horárias, tá bom? O que são as funções horárias? A gente viu na aula passada, né, no exercício que o professor fez. As funções horárias são funções do tempo. A posição é uma função do tempo, né? Então a posição acaba sendo uma função do tempo. Eu tenho que jogar valores de tempo diferente, o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3. E pode ser 1 hora, pode ser 3 horas, pode ser 10 horas.
No lugar do tempo eu jogo isso daqui e encontro quem é a posição. Lembra disso? Então, por exemplo, ó, imagina que você tem esse carro aqui, certo? Essa aqui é a origem, é o nosso referencial, o marco zero, certo? E aí nesse marco zero da posição. Então, no instante em que o móvel está na posição S0, que eu chamo de posição inicial, por isso chama S0, porque está no tempo zero, tá? Ele está aqui, na posição inicial, S0. Passou um certo tempo T, ele está na posição S, né? Então, S0 a gente chama de posição do móvel no instante T0 igual a zero. T0 significa tempo igual a zero. S0 remete ao tempo inicial igual a zero. Então, posição inicial ou espaço inicial, você pode chamar de alguma dessas formas. E S, sem a sobrescrito, sem nada, é igual à posição do móvel em qualquer instante T. Então, lembra que a gente tinha antes, né? Que, por exemplo, que ΔS era o quê? SF menos SI, certo? Agora, para ficar mais fácil, a gente tira esse F aqui, ó, que é a posição em qualquer instante. Então, a variação da posição vai ser o quê? A posição em qualquer instante menos a posição inicial. A posição no tempo igual a zero. A gente só mudou isso daqui. Posição em qualquer instante, posição no instante igual a zero. É o lugar onde ele está, onde ele se encontra quando o tempo é zero. Se a gente olhar a fórmula da velocidade média, né? E lembra, da mesma forma, né? A gente tinha ΔT, não era TF, tempo final, menos tempo inicial. Agora, pessoal, todo o tempo inicial nosso vai ser zero. A gente começa a contar a partir do zero. Então, isso aqui é zero, professor. Não precisa, né? Então, o nosso tempo final vai ser o próprio T, certo? T. Lembra da fórmula da velocidade média? Velocidade média é o tanto que andou, certo? Dividido pelo tempo que gastou para andar aquele tanto, certo? ΔS é posição final menos inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Só que agora lembra, a nossa posição final é apenas designada por S, certo? E a nossa posição inicial é a posição inicial, mas quando o tempo é zero, então a gente chama ela de S0, posição ou espaço inicial. A gente viu agora aqui, ó, que o tempo inicial nosso vai ser sempre zero. Então, se a gente organizar isso aqui, vai ficar S menos S0, tá aqui, né? S menos S0, dividido por T, porque esse outro tempo aqui é zero, o tempo inicial sempre é zero. T é qualquer tempo depois, né? Se a gente organizar isso aqui, pessoal, ó, né? Olhar isso aqui de uma forma melhor, a gente pode passar esse T multiplicando o V, certo? Então, ficaria assim, ó. Deixa eu tentar organizar aqui para você, tá bom? Ficaria assim, ó. A gente passa esse T multiplicando, certo? Então, ficaria P vezes T igual a S menos S0, certo? Só passei esse T multiplicando. Só que, por exemplo, se isso é igual a isso é igual a isso. Então, não importa se eu olho daqui para cá ou se eu olho daqui para cá. Se eu olhar em particular daqui para cá, eu vou ter que S menos S0 é igual a PT. É como se eu tivesse colocado um prego aqui, ó, e girasse isso daqui. Eles podem mudar de posição, girar. Então, o que está de um lado é igual ao do outro lado. Então, o outro lado pode vir antes do outro lado, certo? É o que foi escrito aqui, ó. Esse, pessoal, é a fórmula. Aí a gente pega esse S0 aqui e passa para o outro lado. Foi o que ele fez aqui, ó. Tá bom? Ele pegou esse S0, passa para o outro lado, aí o que que fica? Vira essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, é muito, muito, muito importante para a gente. Ela nos dá a função horária das posições. O que é função horária? É uma função que depende do tempo, das posições. Então, ela te dá a posição em função do tempo, certo? Geralmente, S0 é conhecido, o V também é conhecido. Então, basta a gente ficar dando valores para o tempo que a gente vai achar a posição em qualquer instante que a gente queira, tá bom? Então, pessoal, essa é a equação que a gente precisa, tá? S é igual a S0 mais VT, é a função horária das posições. Mas e a função horária da velocidade? Como é que eu descubro a velocidade em qualquer instante t, professor? E você tem que lembrar que a gente está trabalhando com movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade não muda. Então, a velocidade é sempre constante. Se ela era 50 km por hora, ela vai manter 50 km por hora, não aumentou nem diminuiu. Se ela era 100 metros por segundo, vai manter 100 metros por segundo, porque não muda. Por isso que a velocidade, a função do tempo da velocidade é constante.
Por mais que o tempo passa, a velocidade se mantém no mesmo valor, mesma velocidade, tá bom? Então vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente ficar esperto, né? Você tem dois móveis. Tem um móvel, deixa eu mudar a cor aqui dessa tinta minha para ficar mais fácil para você. Você tem dois móveis. Tem o móvel A, certo? E tem o móvel B. No instante inicial, né? Esse aqui é o nosso referencial. É o 0 metros, tá? 0 metros, 30 metros, 70 metros. Eu sei que é em metros porque aqui está falando. A sua posição é dada em metros. Então, no instante A, o móvel, no instante 0, né? O móvel está a 30 metros do referencial e o outro corpo que está se mexendo está a 70 metros do referencial. E ambos, tá vendo? Estão indo para a direita aqui, tá bom? Só que um está a 30 metros daqui do nosso inicial e o outro está a 70 metros, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, quais as funções horárias das posições de cada móvel? Aí ele está falando o seguinte, ó, o móvel A está a 8 metros por segundo. E o móvel B está a 10 metros por segundo. Ah, professor, como é que eu escrevo a função horária? Lembra da função horária? A posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Para eu escrever, pessoal, lembra sempre disso. Para eu escrever a função horária, eu preciso saber quem é a posição inicial e quem é a velocidade, senão eu não consigo escrever a função horária, tá bom? Esses dois pontos que eu preciso saber. Onde ele estava no início, que é a posição inicial, e com que velocidade ele está indo. Aí eu pergunto para você, a gente sabe onde cada móvel está no início? Onde está o corpo móvel A no início? Está a 30 metros. Onde está o móvel B no início? A 70 metros. Ele escreveu isso aqui para a gente no exercício. A posição inicial do móvel A é 30 metros. A posição inicial do móvel B é quanto? 70 metros. Ah, mas eu preciso saber também quem é a velocidade. Ele deu a velocidade do móvel A e do móvel B? Deu. Móvel A 8, móvel B 10. Aqui ele escreveu velocidade do móvel A 8 metros por segundo. 10. Então é só eu pegar esses valores, pessoal, e substituir aqui, ó. Então a posição do móvel A em qualquer instante é dada por 30 mais 8t. Quem que é o 30? Posição inicial. Quem que é o 8? A velocidade. Então lembra, sempre quem está junto com t é a velocidade. Quem está sozinho é sempre a posição inicial. Do móvel B, posição inicial está em 70, velocidade 10 metros por segundo. Pronto. Essa é a função horária. Por que é a função horária? Por exemplo, eu quero saber onde está o móvel A depois de 2 segundos. Eu venho cá, ó, 30 mais 8, no lugar do tempo eu coloco 2 segundos. Eu vou saber onde ele está. Olha só, é uma máquina que me prevê o futuro. 30 mais 8 vezes 2, 16. Dá quanto? 46. O quê? Estou procurando posição. Minhas posições são dadas em metro, 46 metros. Ou seja, uma vez que eu tenho a função horária, eu sei em qualquer instante que eu queira onde esse móvel está. Por exemplo, depois de 2 segundos, o móvel A vai estar em quanto? Em 46 metros. Tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Então eu escrevi as equações horárias aqui, né? Como o móvel B está na frente de A e é mais rápido, devemos inferir... Ah, ele quer saber o seguinte, né? Ele pergunta aqui, ó. Qual o instante em que a distância entre eles é de 100 metros? Como que eu sei a distância entre um corpo e outro? Imagina aqui, ó. O corpo A está aqui em 100 metros. O corpo B está aqui no 250 metros. Qual que é a distância entre os dois? Não, é só pegar 250 menos 100. Dá quanto? 150 metros. Ah, professor, então é só eu pegar a posição de um menos a posição do outro. Eu sei que é a distância entre eles, então é isso. Como o móvel B, né, está na frente do móvel A, eu vou pegar a posição entre eles, certo? O móvel B menos o móvel A. Só que é em que instante? Ele quer saber quando que isso acontece, né? Então eu quero saber quando a diferença de posição entre eles, a posição do B menos a posição do A, é de 100 metros. Quem que me dá a posição do B? 70 menos 10t, certo? Então, no lugar de SB, eu vou pôr 70 menos 10t. Menos, esse menos aqui, ó, tá? A posição do A. Quem que é a posição do A? 30 mais 8t. 30 mais 8t. Tem que ser quanto? 100. Tá aqui o 100. Agora é só fazer o joguinho, né? Mistura o que é a mesma letrinha, passa para o outro lado, o tempo vai ser quanto? 30 segundos. Ou seja,
depois que passar 30 segundos, o móvel B vai estar a 100 metros do móvel A. Essa é a interpretação do exercício, tá bom? Depois tenta fazer esse daqui, ó. Ele é muito bom para o raciocínio, beleza? Então, são esses os exercícios que vocês precisam fazer. Assista o próximo vídeo. Um abraço.